repescando a questão da ebulição, na altura contou-me o arquiteto Luís Durão, que veio de Florença radiante, tinham conseguido, e sobretudo com a ideia de que tinha sido o primeiro monumento português a ser classificado. Não? Porque não era o primeiro monumento em Portugal, era o primeiro monumento da história portuguesa no mundo. Não é? É qualquer coisa, a dimensão é logo outra, não é? Hoje em dia você encontra centros históricos pelo mundo, encontra a ilha de Moçambique, encontra o centro de Ceuta, eu acho que Macau, encontra Salvador da Bahia, etc, etc. Quer dizer, tudo as pegadas que Portugal deixou no mundo, não é? Aquela era a primeira. E eu lembro do arquiteto Durão-me contar, disse, eu vou chegar à terceira, que ele vai ser foguetes. Bom, e chegámos à terceira, ele chegou à terceira, no aeroporto, há uma pessoa que eu encontro e disse, bate-lhe assim nas costas e diz assim, então lá te classificaram a cidade. Lá te classificaram. Era um problema dele. Ele gostava que classificassem a cidade e classificaram-lhe. Não foi classificaram-nos. Essa é a grande diferença. A nível geral, nunca houve essa ebulição, esse sentimento de a pessoa sentir-se ufana pelas circunstâncias desta cidade ter recebido esta condecoração. É porque a cidade de Angra tem vários títulos. Tem o título de muito nobre e sempre leal. Tem o título de muito nobre, leal e sempre constante. Tem a Grande Cruz da Torre Espada. Tem o título do heroísmo, porque Angra chamava-se só Angra. Era a vila de Angra primeiro, a cidade de Angra depois. O do heroísmo aparece só já no século XIX. E Angra passou a fazer parte da classificação de Património Mundial. É mais um título. Esse título nunca foi verdadeiramente acrescentado. Assim é que você vê e percorre a cidade e nunca encontra ainda hoje um símbolo da Unesco. Há à entrada da cidade numa rotunda, metido no meio de umas flores, sem a mais pequena explicação e enquadramento, e portanto ninguém sabe bem, as pessoas que não estão informadas não fazem a mais pequena ideia do que aquilo possa ser, porque está desgarrado inclusivamente da própria Heráldica Municipal. Bom, mas voltando à sua pergunta inicial, a questão está o seguinte. Na Segunda Guerra Mundial, Regensburg, que é também conhecida por Ratisbona, Regensburg é uma cidade lindíssima medieval e que foi seriamente afetada por bombardeamentos aliados, creio eu. Aliás, os bombardeamentos foram sempre dos aliados sobre a Alemanha, não é? E aquela gente teve a percepção de que parte da sua queridíssima cidade estava arruinada, como a gente teve aqui com a nossa queridíssima cidade de Angra. E houve vozes também para arrasar e reconstruir tudo. Os novos modelos, as novas arquiteturas, a nova cidade, a cidade do futuro e não sei mais o que e tal. Estava a falar no fim da guerra, não é? Bom, e as autoridades responsáveis, há sempre os responsáveis pela cultura que aparecem na altura, que normalmente são sempre tidos por retrógrados e são pessoas que não aderem imediatamente às novidades, etc. E tentam deitar uma certa água na fervura e dar tempo a pensar e a refletir sobre o que está a passar. As autoridades locais de Regensburg conseguiram fazer aprovar uma legislação que era: não se toca numa ruína a não ser para a pôr como ela está. A ideia foi: a cidade abandona-se, não se faz mais nada. Houve logo ali um desânimo geral, porque então não querem nada, porque isto fica assim mesmo. O que é certo é que umas coisas foram restauradas, o Estado, a Câmara, lá as autoridades que tinham, tinham capacidade de intervenção em certos monumentos, começaram a fazer esses restauros, etc. E, entretanto, passaram-se os anos. Passaram-se os anos e, entretanto, chega o tempo em que começa a ser moda o restaurar, o recuperar, o não deixar que se estrague. E quando começa a ser moda, a cidade não se tinha mexido ainda. E então, quando se começa o restauro, já é num novo espírito. Que é o que acontece, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, no Brasil. Quem conhece a cidade de Ouro Preto e conhece outros centros históricos brasileiros e que vê desgraças que foram feitas nesses centros históricos maravilhosos que o Brasil tem, mas com construções, algumas delas péssimas, e chega ao Ouro Preto e não encontra nada disso. Porquê? A cidade foi abandonada. A cidade é abandonada e esteve quase 100 anos abandonada. E nessa altura, quando um dia resolvem olhar para ela e deitar-lhe a mão, a cidade estava triste, suja, feia, mas por causa de estar abandonada. Mas estava lá tudo pronto para ser restaurado.
Ora bem, aqui foi o que nós tentámos fazer um pouco também. Não façam, não façam, não façam. Mas era uma missão quase impossível. Não façam porque as pessoas moravam nessas casas. As pessoas queriam restaurar as suas casas. Eu compreendo perfeitamente o papel do cidadão, quer dizer, o cidadão, porque isto também é um problema cultural, quer dizer, se um médico me disser que há urgência em operar um apêndice, eu digo, mas eu não tenho dores nenhumas, não preciso de operar, não, mas quer dizer, às tantas o médico é capaz de ter razão porque é suposto perceber do assunto, não é? Como você se me der uma opinião sobre o modo como está a fazer este programa, não é? Você é que percebe do assunto, não sou eu. Ora bem, na altura, a autoridade, digamos assim, que as pessoas ligadas ao mundo da cultura pudessem ter, pelos lugares que ocupavam, não conseguiu impor-se completamente, porque as pessoas não lhe reconheciam essa autoridade e diziam, bom, isto são manias, é manias de uns, é manias de outros, cada um tem direito à sua opinião. Ora bem, não é bem assim, não é? Cada um tem direito à sua opinião em matéria de restauro e de conservação da natureza também, mas neste caso do património arquitetónico, não é bem assim. Há escolas, há formação, há experiência, há tudo que deve ser invocado para numa situação destas. Mas o que é certo é que as coisas não foram fáceis. Não foram fáceis, não houve tanto dinheiro como isso. Há bocadinho dizia que houve rodos de dinheiro. Dinheiro em si, não houve rodos de dinheiro. O que houve foi facilidade para chegar ao dinheiro através dos chamados empréstimos a juros bonificados, com juros muito bons, embora a pagar a 30 anos. Quer dizer, as pessoas ficaram 30 anos presos ao pagamento daquilo, não é? Com juros muito bons para a época, na altura os juros estavam altíssimos e conseguimos juros, e conseguimos nada, eu não tive nada a ver com isso, conseguiu-se juros realmente muito bons, montaram-se estruturas, porque o Governo deu uma resposta imediata, que eu penso que isso também é uma coisa de salientar. Quase que se pode dizer que no dia seguinte estava aí o Otto Amaral na Terceira a dizer o que é que vamos fazer, vamos avançar, vamos reconstruir, vamos criar departamentos específicos só para isto, para não deixar ficar isto diluído no meio do Governo Regional nas suas diversas repartições. É a criação do GAR, o Gabinete de Apoio à Reconstrução, que é uma instituição que deve ser sempre lembrada a par e passo com a reconstrução, porque sem o GAR não havia reconstrução, embora o GAR não teve nada a ver com a minha área propriamente dita, tem a ver com a reconstrução da ilha inteira, e da Graciosa, e de São Jorge, etc., não é? Portanto, e começa-se a criar realmente esse ambiente de alguma tensão entre uma secretaria e uma direção regional, que era a minha, que não tinha propriamente uma vocação para agradar ao eleitor, para não perder um voto, etc. Embora em última instância se pudesse perder algum, mas também se ganhava. Nunca se fez bem as contas. Os que se perdiam podiam ser compensados por aqueles que se ganhavam, não é? Mas enfim, achava-se sempre que era só para perder. E sobretudo houve alguma tensão com a Câmara Municipal tinha, digamos, um espírito mais liberal, era mais prática, queria que as coisas se fizessem, vamos andar para a frente, não podemos estar aqui presos com estas coisas, etc. E assim se perdeu alguma da patina que já se tinha perdido, mais alguma da patina que já se tinha perdido com o sismo. Porque na realidade os telhados, tentámos que os telhados, por exemplo, mantivessem a mesma cor castanha. Hoje em dia, se você for ao Monte Brasil, vê metade da cidade está castanha, a outra metade está amarela, sabe? A outra metade está amarela. Não é bem a imagem que a gente gostaria para a cidade. Os beirados das cidades, a maior parte deles, muitos deles, a não ser nas ruas do centro histórico, muitos dos beirados desapareceram e tem um pequeno beiradinho afim à beira da casa, que é triste, que é lamentável, mas que é o que está, em prejuízo daquilo que era a nossa própria tradição na arquitetura local, feita ao longo de séculos, quer dizer, porque aquilo que chega a 80 é a cidade que resiste a séculos e que é fruto da experiência de séculos. E de repente, a cidade mais ou menos arrasada, portanto, deixou de resistir pela força telúrica e que deixa de usufruir dessa experiência de séculos com a invasão da cidade de centenas de engenheiros, de centenas de arquitetos, de centenas de agentes técnicos, de centenas de desenhadores e de centenas de construtores e de mão de obra, percebe? E de centenas e milhares de habitantes, toda a gente a dar a sua opinião. Percebe? E essa tal experiência acumulada, que era o carpinteiro que fazia, era o pedreiro que fazia, não havia talvez o arquiteto nem o engenheiro, mas havia sabedoria popular. Percebe?
E isso é que deu aquela cidade que nós herdamos. Essa intervenção global, em que cada um começou a fazer como quis para resolver o seu problema, é que deu que, nós aqui no centro da cidade isto não está mal, mas há sítios onde está tudo razoavelmente mal. Sei que isso é possível esta frase, não é? Bom, é evidente que o conjunto, quando a gente hoje imagina, quando a gente olha para trás e vê as fotografias da cidade e sobretudo os grandes monumentos e o estado em que isto tudo ficou, eu acho que temos justíssimos motivos, nós angarenses, nós açorianos, nós governo de então, de orgulho, motivos de orgulho por aquilo que foi feito. Aliás, 30 anos depois de Sismo, ou seja, em 2010, o Expresso publicou um artigo chamado 30 razões, ou 40 razões para portugueses se orgulhar. O Expresso fazia 40 anos, era assim uma coisa tal. E uma das coisas, a única coisa que o Expresso elege nos Açores é a reconstrução. Exatamente. Comparando com coisas que se têm feito noutras partes do país, enfim, não houve nenhum incêndio nenhum sismo na nossa geração, mas houve, por exemplo, o incêndio do Chiado e a reconstrução do Chiado também está bem. Do meu entender, a reconstrução, o Chiado hoje tem uma nobreza e uma vitalidade que não tinha antes do incêndio. Às vezes as catástrofes trazem há coisas aqui que obviamente ficaram muito melhores, mas repara a quantidade de casas que estão hoje em obras aqui na cidade. E muitas dessas obras é para emendar os erros que se fizeram lá depois do sismo. Mas muitos desses erros, como disse, também eu reconheço isso. Mas não havia capacidade técnica para enfrentar a reconstrução de uma cidade inteira, casa por casa. Portanto, foi um pouco ao sabor do gosto e dos acontecimentos. Ia-se fazendo, davam-se umas opiniões, as pessoas falavam de uma maneira, outros falavam de outra, e a coisa foi-se fazendo. Mas, portanto, entretanto, consegue-se também, depois da classificação de Património Mundial, consegue-se a classificação do Centro Histórico como um monumento regional, ou seja, a Assembleia Regional dos Açores classifica também o Centro Histórico da cidade, para não ser só uma classificação internacional ou uma classificação nossa. Bom, e é nessa ocasião que depois é criado então o Gabinete da Cidade, porque até então, quem mandava, digamos assim, ou quem geria a pasta da proteção do património a nível Açores, era a Direção Regional dos Assuntos Culturais. A partir da criação do Gabinete da Cidade, da qual eu, aliás, devo dizer que discordei muito na altura, porque eu acho que até hoje já se pode dizer isso. A proposta da classificação do Centro Histórico da cidade, que vai à Assembleia Regional, foi elaborada na Direção Regional dos Assuntos Culturais. É da minha responsabilidade. Eu envio ao Secretário Regional, o Secretário Regional fez as alterações que entendeu, o Secretário Regional leva ao Conselho do Governo, que fazem também mais algumas alterações, acertam uns pontos, etc., e depois enviam para a Assembleia Regional. É para ser um decreto regional. E a Assembleia resolve alterar um pouco a alma, o espírito daquela lei. Deixa ficar os pormenores, mas altera uma coisa, que é retira a Direção Regional dos Assuntos Culturais, a Direção Regional, que até então tinha presidido a reconstrução do próprio Centro Histórico, e já se tinham passado alguns anos, e já se tinha visto qual era a qualidade do nosso trabalho e do nosso esforço, não é? É a própria Assembleia Regional que retira à Direção Regional a alçada sobre o Centro Histórico. Com alguns comentários jocosos que na altura eu ouvi, que era o Jorge Frejá já manda demais o quem é que eu julgo que é. É estas pequenas coisas das terras pequenas, em que as pessoas personalizam as simpatias ou as antipatias por alguém e para personalizar isso vai-se acabar por alterar uma lei. E cria-se um centro histórico com esta situação meio absurda. O gabinete do centro histórico manda numa rua e até pode acontecer que, como a linha divisória entre o centro histórico e o não centro passa a meio da rua, os edifícios que estejam do lado de cada rua é no gabinete da cidade. Os edifícios que estejam do outro lado da rua, mesmo que sejam rigorosamente iguais, é a Direção Regional dos Assuntos Culturais é que manda. Bom, acabou por dar também um ambiente que não foi dos mais fáceis. Eu não gabo, eu tenho pena alguma vez do trabalho que desenvolveram alguns dos diretores do gabinete do centro da cidade, Dr. Maduro Dias, Dr. João Maria Mendes, tiveram grandes dificuldades por causa exatamente desse permanente conflito que se sentia que existia
inclusivamente, e envolvendo a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal, para aprovar um projeto, tinha que mandar ao Gabinete, o Gabinete depois tinha que mandar à DRAC, por qualquer razão, para ter uma opinião. Quer dizer, isto complicou a burocracia, digamos assim, e, sobretudo, passou a haver várias opiniões oficiais. Havia a opinião da DRAC, havia a opinião do Centro Histórico, e até a própria Câmara também passou a ter opinião. O que passou, em alguns casos, a dar conflitos de interesses para algumas soluções.